Boa noite, primeiramente. Meu nome é João Pedro e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a linguagem Java. Mais especificamente, eu queria falar sobre duas coisas muito importantes que eu aprendi e que são essenciais para quem está iniciando na linguagem orientada a objetos. Aí são elas, a herança e o polimorfismo. Mas não se enganem pelo que os nomes parecem, né? Porque a herança que eu digo não é aquela que todo mundo queria ganhar de algum parente distante rico. E o polimorfismo, já como a definição diz, tem a ver com mudanças de forma, mas é algo mais específico. Eu sei que eu posso estar falando dessa forma que eu falo, eu posso estar confundindo vocês, mas não se assuste. Pois não é nenhum bicho de 7 cabeças. Mas, então vocês devem estar me perguntando, mas afinal, o que é herança, né? Então, herança é quando nós temos uma classe, que nós chamamos de classe mãe, e criamos outras classes parecidas que herdam as características, atributos, métodos e comportamentos dessa classe mãe para a utilização, sem a necessidade de implementar o mesmo código. E, com isso, evitamos código duplicado, aspecto principal da linguagem procedural. Chamamos essas classes que herdam de classes filhas. Difícil? Não. Vamos aos exemplos. Eu vou aqui para o IntelliJ. Eu quero só passar uns exemplos para explicar direito, né? Eu criei aqui uma classe conta simples, básica, com agência, com alguns atributos, agência, número, saldo, um construtor, um método deposita, um método saque, um método getSaldo. Mas tá bom, aqui é um banco, né, digamos assim. Aí o banco chega para mim e fala, ó, a gente tem uma conta, mas a gente quer uma conta corrente. Então faz aí a conta corrente. Tá bom, eu vou fazer aqui a conta corrente. Eu tenho aqui uma continha corrente que eu deixei preparado, só que aí eu fiquei pensando, mas conta corrente também tem uma agência, tem um número, tem um saldo, tem as mesmas características de uma conta. Então, e ela também, uma conta corrente, a gente, se for débito, né, eu acho, a gente deposita, a gente saca, a gente consegue ver o saldo. Então, uma conta corrente não é uma conta também? Sim, é uma conta. Então, eu vou ter que pegar todo esse código aqui e duplicar aqui. Vai ficar um código duplicado. Isso não cheira bem, né? Isso já não é uma linguagem orientada a objetos. E é para isso que chega a herança para resolver. A gente coloca aqui um extend, que seria a conta corrente é uma conta. Com isso, eu preciso implementar o construtor, que eu já falo daqui a pouco. Mas tá bom, é isso que eu queria falar. Agora vamos testar. Antes de mais nada, né? Vamos testar para ver se o que eu fiz não deu BO. Aqui eu vou testar a minha herança. Eu vou criar aqui uma conta corrente. C1 é igual a new. Conta corrente, 1, 2, 3, 4, número 1. Certo. Agora vamos ver o que tem nessa conta corrente. Exatamente o que a gente queria. Tem o getSaldo, o saque e o deposita. E é interessante porque na conta corrente eu não coloquei esses métodos. Eles estão na classe conta, ou seja, eles herdaram da classe conta. A classe conta serviu como uma classe modelo para a classe conta corrente. Essa classe modelo nós costumamos chamar de classe mãe, como tinha visto nos slides, né? Superclass e classe base. E essa classe que herda, a gente costuma chamar de classe filha, só. Aí, aqui a gente pode testar, né? Deposita, eu deposito R$100, C1, ponto, saca, R$50, C1, ponto, getSaldo. Pronto. Vamos testar. Eu esqueci de colocar o salt, é claro. Sempre esqueço. Vamos colocar aqui para imprimir na tela. E foi. Eu depositei R$100, saquei 50, sobrou 50. E é isso que é a herança. A gente, se eu olhar aqui na conta corrente, eu não implementei os atributos, nem os métodos, mas mesmo assim eu estou conseguindo utilizar os atributos e os métodos. Porque a gente está puxando da classe mãe. Que é aí que é essa palavra que entra também. Super, ele está subindo, ele está puxando da classe mãe. E esse é o básico da herança. Daqui a pouco eu vou falar mais algumas coisas sobre, mas voltando aos slides.
Tá bom, a gente falou sobre herança. Agora, mas então, o que que é polimorfismo, né? Polimorfismo é quando classes filhas de uma classe podem definir seus próprios comportamentos exclusivos e ainda compartilhar algumas das mesmas funcionalidades da classe mãe. Primeira parte da definição. Segunda parte. É quando você tem um mesmo objeto e tem duas formas de chegar nesse objeto, dois tipos diferentes, uma forma mais genérica e outra mais específica. Agora, vamos a um exemplo mais prático, né? Porque só falando assim complica. Aqui a gente tem uma conta corrente. Agora eu vou criar uma conta poupança. Uma conta poupança que, para ajudar no exemplo, né? E essa conta poupança também é uma conta, né? Ela também tem agência, número. Aqui a gente implementa o construtor. A única coisa que a herança não ajuda, assim, ela não implementa automaticamente o construtor, porque a gente também pode querer modificar, né, o construtor. Então a gente é obrigado a fazer isso. Tá bom. Agora vamos dizer que assim, o meu chefe lá do banco, ele chegou e falou: "Ah, agora vai ter a gente quer todas essas contas vão ter uma tarifa anual e a gente quer calcular essa tarifa por cliente. A gente quer saber o quanto que a gente cobrou desse nosso cliente no ano." Tá bom, então vamos fazer aqui, só para intuito de exemplo, né? Eu vou criar aqui um public int get tarifa, que não recebe nada, porque é só para exemplo, ele só retorna R$ 100. Tarifa de R$ 100 ao ano na conta. Agora uma conta corrente, vamos ver. Agora, olha que interessante. Override, sobrescrever. Isso é uma coisa como é que fala? Da herança, que a gente sobrescreve um método da classe modelo, da classe acima, classe mãe, porque ele está sobrescrevendo exatamente o método da classe conta que a gente acabou de criar. Tá até aqui, ó, super. O super ele está pegando o método get tarifa que a gente acabou de criar. Só que aí vai retornar 100, né? Mas a conta corrente ela é mais carinha. Então, ela retorna 150. Tá bom. Agora a conta poupança. Eu vou fazer a mesma coisa. Aqui, get tarifa. Só que ela é um pouquinho mais baratinho. Não devia cobrar, né? Mas os bancos, né? Então, tá bom. Já tenho a minha tarifa em cada conta. Agora, como é que a gente vai controlar? Para isso, a gente vai usar um controle, né? Um controle tarifa, que vai ter um atributo privado inteiro chamado soma, que vai somar essas nossas tarifas. Agora vamos começar. Vamos somar a tarifa da conta corrente. Public void registra é melhor. Registra tarifa que vai receber uma conta corrente. Tá bom. Se você criar uma variável chamada tar de tarifa que vai receber aquela tarifa para a gente poder somar. Aí aqui a gente soma. Mais igual tar. Certo. Aqui a gente está somando. Agora vamos testar. Bom, sempre tem que parar para testar, né? Para ver se não está dando errado o código. Vamos testar. Vamos criar uma conta corrente, C1 é igual a new, conta corrente, da agência 1234, número 1. Tá bom, agora vamos criar um controle, como é que fala? Um objeto do controle, CT, igual a new, controle para a gente poder controlar as tarifas, né? Agora vamos registrar a tarifa da conta corrente. C1. Bom, compilou, tá funcionando a princípio, né? Agora vamos tentar com a conta poupança para ver no que dá. Conta poupança, C2 é igual a new, conta poupança. 1, 2, 3, 4, número diferente, né? Vamos testar para ver o que acontece. Bom, não funcionou. Por quê? Por que não funcionou? Porque aqui a gente está recebendo uma conta corrente, então não vai receber uma conta poupança. Então vamos fazer outro para a conta poupança, para funcionar. Porque, né, o código tem que funcionar. Vou colocar aqui, para ficar mais legível, né? Agora, funcionou. Que até se eu colocar aqui agora o conta corrente, os dois funcionaram. Agora é aí que vem a questão. Se, por acaso,
o meu chefe chega e fala, agora você tem que criar uma conta de investimentos, por exemplo. Aí eu vou ter que criar outro método para essa conta de investimentos. Se vier mais outro tipo de conta e outro, a gente vai criar um método para cada tipo de conta. Não tá cheirando bem. Código duplicado, código, vários códigos iguais, aumentando a classe. Então, deve ter alguma maneira para a gente melhorar isso, que é através do polimorfismo, junto com a herança, é claro, né? Que eles dois andam de mãos dadas na maioria das vezes. E para isso, a gente pode simplesmente usar só um método que recebe a classe mãe. Que aí o polimorfismo, junto com a herança, permite que a gente faça isso. A gente consegue, através da classe mãe, a gente consegue, como é que eu posso dizer? A gente pode, aqui nesse caso, a gente pode receber um objeto de um tipo mais específico através de um tipo mais genérico. Se a gente criasse agora uma conta de investimentos, uma conta especial, não sei, um de crédito, ia funcionar porque se todos eles forem contas, eles vão entender a classe conta, então irão funcionar. Essa é a primeira parte na verdade, isso aqui é a segunda parte da definição. Mas a primeira parte, mas não tão menos importante, antes eu tinha me esquecido, eu queria falar sobre uma coisa. Aqui, isso aqui eu achei interessante falar que isso aqui é uma sobrecarga, né? É quando a gente coloca dois métodos, a gente usa dois métodos com os mesmos parâmetros, ou com o mesmo nome, só que com parâmetros diferentes, ou com a implementação um pouco diferente, porque o sentido, a necessidade é parecida, só que muda um pouco, né? Muda um pouco a forma que a gente utiliza esse método. Mas eu acho importante falar isso, mas não deve ser confundido com override, que é sobrescrever. São duas coisas diferentes, né? Tá, deixa aqui assim. Agora, o que eu queria fazer? Aqui. Tá bom, aqui eu tenho as minhas contas, agora eu quero imprimir a minha conta, as minhas contas. Eu vou até fazer mais um só para dar mais sentido, uma conta, que é estranho, né? Uma conta, simplesmente uma conta. Não existe isso, mas é só para intuito de exemplo, então serve. Opa, 3, né? Eu vou imprimir aqui a minha conta, depois eu vou imprimir a minha conta corrente e depois a minha conta poupança. O que será que vai acontecer? Ctrl Shift F10. Vamos ver o que pode acontecer. Imprimiu aquela sujeirinha, né, que é a identidade, o caminho, mais a identidade do objeto. Mas eu não queria isso, eu queria ver a agência e o número da minha conta. Essa sujeirinha aqui não tem utilidade para o cliente, né, para o cliente. E por isso a gente vai usar o toString, que também sobrescreve a classe mãe dele. Eu só vou tirar isso aqui para intuito de exemplo. E agora eu vou fazer aqui. O que acontece agora? Aparece a agência e o número, mas ainda pode melhorar. Como? A gente pode sobrescrever o toString da nossa classe mãe conta. Isso aqui está sobrescrevendo a classe conta. Eu vou acrescentar mais umas coisinhas aqui. Corrente. Mais. Tá. E aqui também. toString. Opa. Conta poupança. Certo. Agora vamos ver o que acontece. Certo. A conta veio como agência e número porque a gente deixou aqui ela assim. Só agência, número e saldo. Eu sempre confundo isso. Aí tá aqui a conta corrente e a conta poupança. Apareceu conta corrente e conta poupança porque a gente colocou, mas esse é o interessante. Essa agência e número que aparece na conta e saldo, né, que aparece na conta corrente e conta poupança, a gente não colocou aqui. Ele utilizou da classe mãe e como é que fala? Como é que eu posso dizer? Ele colocou mais uma funcionalidade a mais, né? Que é isso que a gente está dizendo aqui. Eles podem definir seus próprios comportamentos, que foi a parte que eu coloquei o conta corrente, o conta poupança deles, e ainda compartilhar algumas das mesmas funcionalidades da classe mãe, que está aqui, o super toString. Uma outra coisa também, só para finalizar mesmo, a gente poderia ter feito isso aqui também, deixado só conta.
porque todos eles estendem da classe conta. E aí aquilo é aquilo que eu estava dizendo. A gente está acessando um objeto de um tipo mais específico através de uma referência de um tipo mais genérico. Isso é o polimorfismo. E isso é o que eu queria falar sobre polimorfismo e herança. Aqui eu só deixei um resuminho no final, né? A herança, ela remete à reutilização de código, e o polimorfismo, ele remete a quando subclasses de uma classe podem definir seus próprios comportamentos exclusivos e ainda compartilhar algumas das mesmas funcionalidades da classe mãe. Esse resumo está muito grande agora que eu estou pensando, né? Mas eu posso me comunicar com um objeto específico a partir de uma referência mais genérica, que é isso que eu falei aqui agora. E é isso.